Eu estou aqui com a engenheira Lourdes Prince, né, da Abrachan, né, e eu gostaria de saber dela a respeito de como que surgiu essa viabilidade de nós termos encharqueadas essa parceria Vinema e Abrachan, né? Porque o que isso vai impactar na nossa cidade? Primeiro, um prazer enorme estar aqui com vocês todos na cidade de Charqueada. Eu sou a diretora executiva da Abrachan, que é a Associação Brasil-China de Inovação, Tecnologia e Serviços, e que agrega mais de 135 empresas brasileiras com operação na China. E 3 anos atrás, aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós fizemos o lançamento simultâneo, o estado do Rio Grande do Sul com São Paulo, e com muito carinho fiz a apresentação inicial da Abrachan na cidade de Gramado, aqui no estado do Rio Grande do Sul, por termos nos brasileiros que vivem na China, nos expatriados, o maior percentual é de gaúchos. Então temos lá os CTGs, né? Às vezes você encontra um chimarrão pelos metrôs das cidades lá, e são os bravos, né? Gaúchos que foram há 20, 25 anos atrás desbravarem, trabalharem nas diversas áreas do couro, da cutelaria, do fumo, da indústria de autopeças para a China. Então, a nossa associação, ela tem como missão e objetivo fomentar o negócio entre seus associados. E nós somos todos empresários. A Abrachan não tem, é uma associação sem fins lucrativos, então você se associa, e uma associação ela faz o quê? Ela transfere conhecimentos, então nós temos cursos de como você se preparar enquanto empresário, o empresário que quer empreender e quer fazer importação e exportação com a China, então nós fazemos essa capacitação. E eu, quando era diretora de inovação e tecnologia, meu primeiro trabalho, quando entrei para a Abrachan, nós temos eu e meu marido temos uma empresa de engenharia na China, que se chama TES, e fui convidada e eleita, né? Nós temos uma eleição, fui eleita pela maior parte dos membros para que e os associados eu desenvolvesse o trabalho de diretora de inovação e tecnologia, junto com o querido colega Maurício Berto, que é diretor da base da Schultz Compressores de Santa Catarina, lá na China. E nós tivemos a ideia, eu sempre gostei muito da figura do padrinho, né? Aqui, né, nós chamamos carinhosamente, né, os nossos padrinhos, tal, que são figuras, inclusive na legislação, extremamente importantes, né, quando você escolhe um padrinho para o seu filho. Então eu quis usar essa palavra padrinho e não o sponsor, porque sponsor sempre significa aquele que vai investir, aportar valores. Então eu quis a questão da proximidade, do padrinho. Então, se você tem uma empresa no Brasil, aqui na cidade de Charqueada, e você precisa de um determinado serviço ou segmento em território chinês, nós da Abrachan, enquanto associação, os diretores, tal, nós procuramos dentro das nossas fileiras empresas parceiras, tá? E se não as temos, vamos a campo, vamos procurar no mercado chinês, porque lá tem tudo e nós vamos encontrar. Se você precisa de alguma coisa, nós vamos encontrar. E aí nós vamos colocar essas empresas em contato, em parceria, e para que o negócio aconteça, dando inclusive através de empresas associadas o suporte nas questões legais de importação e exportação, jurídicas e o suporte técnico, tá? Por exemplo, a TES, nós vamos verificar o embarque, nós vamos procurar, nós temos outras empresas também dentro dos associados que fazem tudo isso para que você tenha aqui do Brasil a certeza de que o que você comprou vai chegar aqui e em total qualidade. E a outra parte da sua pergunta, que é a Vinema, a Vinema é a nossa primeira associada.
no Brasil, em território nacional. Se juntou às outras 135 empresas, está em patamar de igualdade com empresas de altíssima tecnologia, cito aí várias, aqui as gaúchas na área de automóveis, veicular, Marco Polo, Randon, tecnologia Schulz, WEG, papel Simão, Suzano, alimentícias, JBS, Brancos, escritórios. Você sabia que alguns estados têm escritórios de fomento de negócios em território chinês, como São Paulo, com o Invest São Paulo, o estado de Minas Gerais também, parece que Mato Grosso também acabou de abrir. Então, a associação faz este intercâmbio. E a Vinema chega à Charqueada, e por isso que eu estou aqui apoiando o nosso associado, e para nós é motivo de grande orgulho, principalmente pela prefeitura de Charqueada, pelo prefeito, que deve ser colocado como exemplo, tá? Por quê? Ele abria as portas, e ele, na fala agora há pouco, disse justamente isso, que as empresas venham à Charqueada, que as portas estarão sempre abertas. Isto é exemplo de serviço público, tá? Nós temos que ter o tripé, né? O público, o privado e o educacional. Então, ele achou que estava recebendo somente um empresário que vem trazendo a biorefinaria do Brasil com a Vinema, e, na verdade, ele abriu a porta para o mundo, porque ele abriu a porta para mais de 135 empresas associadas na Abrachan, e a Abrachan tem parcerias com inúmeras outras associações chinesas, porque lá tudo é grande, então empresas com 600 mil empresas, 1.200 empresas. Nós temos o nosso presidente, que se chama Henry Oswald, o nosso vice-presidente é o Gessé Guimarães, mas nós temos o nosso presidente honorário, que é nada mais, nada menos do que o cônsul de Xangai e embaixador, Augusto Pestana, o atual, que é nascido em São Paulo, viveu a primeira infância em São Paulo, mas depois estudou, fez a universidade, tudo no Rio Grande do Sul, né? Então, veja só, o ato deste prefeito no exercício das suas funções públicas, tá? Abrir as portas para uma empresa que ele nunca tinha ouvido falar e dar o seu tempo para ouvir, ele não trouxe uma empresa, ele trouxe mais de 1.000 empresas. Então, a Vinema, estando encharqueada, para a produção dos produtos que a Vinema produzirá, como hidrogênio verde, a proteína, a fantástica proteína humana, vai precisar de trabalhadores. Então, abrimos aí fileiras para mais de 450 posições de trabalho, posições estas que esses trabalhadores serão da cidade a princípio, ou então que virão de outros estados, outras cidades, e que aqui terão que viver. Então, desenvolve o sistema imobiliário, os construtores de casas, apartamentos, tá? É imposto sobre serviço que é gerado aqui, porque muitos são engenheiros, tá? Então, como engenheiros, eles vão ter que ter o CCM, né? E o CCM vai gerar aquela taxa anual. Então, imposto de moradia, imposto sobre serviço, crianças na escola, né? Então, gera um conjunto de benefícios enormes para o município. Aumenta a qualidade do viver, que é o terceiro item dos 17 ODS, tá? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O terceiro item é bem-estar, não é? Saúde e bem-estar. Então, não é uma empresa chegando, é um conglomerado chegando que vai fazer com que a cidade cresça. Daqui 3, 4 anos, quando a Vinema estiver de vento em popa produzindo aqui, acionando a parte rural dos produtores, acionando todo esse mercado que envolve da economia circular, nós estaremos falando de uma outra charqueada, com certeza. Né? Muito obrigado. Como dissesses, né? O nosso prefeito acaba
por um ato público, ele acaba de abrir, né, charqueada para o mundo. Sim, ou o mundo para charqueadas. Abrindo as portas, como ele fez com o Dr. Wilson Newman, ele está abrindo as portas para o mundo. Realmente tens razão, é um marco e é uma oportunidade que não se imaginava, em que a gente vai ter uma cidade completamente diferente. Sim. Porque daqui a um tempo, né, o caso da Braskem mesmo, como ela tem essa parceria, essa facilidade e esse contato, né, ou seja, outras empresas terão oportunidade de ver charqueadas como um polo, né, de trabalho. E com a proximidade à capital do estado, Porto Alegre, a proximidade com os maiores centros turísticos do país, que é a Serra Gaúcha, com a cidade de Gramado, Canela e tantas outras, quando em breve tivermos, né, que só faltam 15 quilômetros para unir a Serra Gaúcha a Santa Catarina, a união com a Serra de Santa Catarina, que é lindíssima também. É uma malha ferroviária? Além da malha ferroviária, tem a malha de estradas, né, que segundo o senador Heinz faltam pouquíssimos, acho que são 14 quilômetros, né? O estado do Rio Grande do Sul é uma pujança. Nós teremos em breve, já temos o Porto do Rio Grande, mas teremos em breve o Porto Meridional, na praia do Arroio do Sal. Temos esse projeto da ferrovia que vai ligar os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que também abrange os municípios da Rota da Neve, da lei que foi assinada pelo nosso vice-presidente, Dr. Geraldo Alckmin, se não me engano, no finalzinho de maio, né? Uma solicitação nossa, nós marcamos agenda com o vice-presidente em fevereiro, da Braskem, e por uma solicitação levamos a bancada gaúcha junto. Então enchemos a sala lá do vice-presidente e nós solicitamos, eu me lembro, está gravado, né, em fala, vice-presidente tem que visitar o Rio Grande do Sul. Ele visitou, ele esteve na Fierg sexta-feira passada. Vice-presidente tem que visitar a Serra Gaúcha, tem que desenvolver a Serra Gaúcha, desenvolver o estado do Rio Grande do Sul. E mostramos os projetos. E eu estava lá como também diretora da Braskem, falando da maioria dos nossos associados, principalmente da Vinema, que é o que uma associação deve fazer. E o que o prefeito de Charqueada fez, tá? É o que a maioria dos prefeitos devem fazer. Tem que ouvir, tá? Porque atrás de um empresário com ideias revolucionárias e de futuro, tem um mundo atrás. E foi o que ele fez para a Charqueada. Então, pode ouvir, pode saber. Daqui 3 anos nós voltamos aqui, será uma outra charqueada, com certeza. Muito obrigado mais uma vez. As suas palavras realmente confortam a gente, até porque a nossa cidade é carente nessa área, né? Mas foi um prazer enorme ouvir essas suas palavras e certamente a população, assim como o executivo e o legislativo, vão estar sempre aplaudindo, né, a vinda tanto da Vinema quanto da Braskem e qualquer outro dos associados da Braskem. Tá bom? Eu aproveito aqui o programa para diretores da Braskem, que com certeza assistirão e ouvirão, venham para a Charqueada. Muitos são gaúchos, vamos desenvolver aqui a região, as margens desse belíssimo rio Guaíba, para todo mundo. A Braskem chegou aqui, não esqueçam disso. Tá bom, muito obrigado. Muito obrigada.